Fala, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Carros e Finanças. Hoje estamos trazendo um tema como empreendedorismo e franquias. E mais uma vez, trazendo sempre especialistas com uma boa bagagem, né, para trazer informação de qualidade para você. Estamos aqui hoje com o Vitor, o Victor, que da Keep Bahia, estética automotiva, hoje lá em Vilas do Atlântico, atendendo os clientes sempre com muita destreza. Eu sou cliente dele, posso ser suspeito para estar falando dele. E mais uma vez com o nosso querido João Vitor, para estar falando aqui também com a gente sobre a franquia e trazendo para a gente as ideias de investimentos dentro dessa área. João, bola com você, faça as extras da casa. Maravilha, super bem-vindos, Vitor e João Vitor. Obrigado. tem João Vitor e João Vitor, então é um episódio interessante esse aqui. Mesclou. Mas, vai ser bem interessante, né? Eu tenho várias dúvidas que eu vou poder sanar com vocês sobre cuidados com o carro. E a gente vai também abordar a parte de investimentos, né? Por que investir em estética automotiva? Por que investir no mercado automotivo, né? Como empreendedor, o que é que te levou a tomar esse tipo de decisão? E aí o João Vitor, como especialista na área, o cara que fala muito bem sobre teses de investimento, sabe analisar isso como poucos, vai poder comentar aqui sobre os seus pensamentos, né? O que te levou a chegar onde você está hoje. Então, por favor, Vitor, se você puder se apresentar, contar a sua história, fica à vontade. Fala, galera! Nosso bordão não pode deixar de faltar, né? Perfeito! Então, meu nome é Victor, como vocês já sabem. Eu trabalho hoje com estética automotiva, mas minha vida de empreendedor é desde pequeno, onde eu vivo o empreendedorismo desde que eu venci, desde 6 anos, 7 anos, que eu venho acompanhando meu avô, meu pai. Meu pai é da área né, que ele veio a falecer, mas ele era da área de carnes, então sempre ia fazer cobrança para os clientes, ia fazer entrega e tudo. Então eu vivi aquilo. Meu final de semana, no sábado, geralmente ele me pegava, aí saía às 5 da manhã, 6 da manhã, ia fazer a visita. Então esse conhecimento, esse contato com as pessoas veio disso aí. E eu gostava, eu sentia prazer em acordar cedo e visitar um cliente, bater um papo. Não batia um papo por ser criança, mas acompanhava, estava vivendo aquilo. Então para mim era muito prazeroso viver aquele momento. Meu pai veio a falecer, tive essa perca, mas continuei fazendo isso com meu avô também, que ele também tinha o mesmo costume, trabalhava com isso. Então, de lá para cá, o fato de interpessoal, de lidar com pessoas, para mim é minha essência, entendeu? Então é basicamente isso. Basicamente você é um empreendedor ali que a gente chama de barriga no balcão, né? Que lida com o público diretamente, isso, né? Que gosta de estar na frente do negócio. Sempre gostei de fazer isso. Bacana. Tá ali cuidando do cliente, atendendo ele, olhando no olho, pegando na mão, falando com ele como é que tá o dia dele, como foi, e ele já te atender, já falar com você como se fosse ali alguém do dia a dia dele, como se fosse um parente, digamos assim. É algo, porque assim, ia um dia diferente do outro, né? A gente não Perfeito. vive o mesmo dia. O empreendedor tem disso, todo dia é uma nova vivência. Se a gente vai para trás de um escritório ou algo do tipo, tem gente que tem essa característica. Mas é o que eu penso, o empreendedor é uma característica, é um perfil, não é uma profissão. Empresário sim, eu acredito, minha forma de pensar. Um empresário é uma profissão, Sim. Mas o empreendedor não, é uma característica. Então isso a gente pode aperfeiçoar ou, acredito eu, nascer com isso também. Isso. Legal, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Ô Victor, me passa uma coisa. Você, quando iniciou, eu acredito que, como a maioria dos brasileiros, você não teve ali um apoio de um assessor de investimentos, de um assessor financeiro para te dar um norte em relação ao que fazer com o capital que você tinha. Você foi, eu acho que na raça mesmo, foi buscando fazer. Eu acompanho o seu trabalho, sou seu cliente, sei que você é porta de rua mesmo para estar ali na frente atendendo seus clientes. Mas quando você decidiu dar esse passo, o que te levou a não abrir um lava-jato, mas pensar em algo como uma franquia, uma associação para você poder estar tocando o seu negócio? Eu pensei em ser algo diferente, né? Porque o fato de empreender, eu penso em trazer algo novo, algo inovador. Então a Keep ela trouxe como um delivery. Eu comecei a Keep como um delivery, não comecei já abrindo a porta. Eu comecei atendendo o cliente na sua residência, no trabalho. Então era contato via WhatsApp na época, fazia Facebook, então fazia divulgação. As plataformas também te ajudavam. Isso ajudaram bastante. Então é cômodo para as pessoas ter. Você liga,
Preciso fazer uma lavagem do carro. Não tenho tempo, não tenho saco de ficar esperando, no jato e tal. Perfeito. Então foi uma oportunidade. Eu tinha um valor em mãos e vi como oportunidade de iniciar o negócio e assim, a praticidade do negócio, como a equipe mostra o negócio. É uma mala, onde os produtos estão dentro da mala e aquilo ali vai suprir a sua demanda, né? Eles te dão uma demanda a partir de 400 lavagens. Você tem um kit com 400 lavagens. Então você já tem uma prospecção de venda. Tá. O fato de você adquirir essas vendas aí vai de competência de cada um. Mas você já tem um norte. E iniciar sozinho eu acho um pouco complicado. Porque eu nunca tive experiência com Lava Jato, com nada. Você começou do zero. Do zero, totalmente Até uma pergunta que eu quero fazer. Por que não seguir o negócio do seu pai? Por que mudar de ramo e ir para a área automotiva? É porque antes, quando meu pai faleceu, eu fui conversar com meu avô sobre essa possibilidade e ele falou assim, eu não quero você nesse ramo. Aí aquilo ali, eu tinha 13 anos, eu tava partindo 14 anos, e eu não quero você nesse ramo. Aí, tipo, travou. Tá. Aí eu não consegui seguir no ramo dele. Mas de forma indireta, minha mãe ela pegava justamente com meu tio carne de tororó, carne de sol de tororó e queijo. Então eu fui vivendo aquela realidade de minha mãe ali. Ela vendia no restaurante e tal. Então eu comecei a gostar, eu não gostava de carne de sol e só comia carne de sol de lá. Então se eu como, também posso ser pessoas que não compram ou não gostar da carne de sol que era vendida em Salvador. Então eu comecei representar a carne de sol aqui. Não trabalhei diretamente com eles, mas de forma similar, peguei só a carne de sol como referência. Tá. E aí, como foi que chegou no mercado automotivo, né? O que é que despertou Como é que a pra falar, vou equipe pra chegou cá? na sua vida? Exato. Eu estava desempregado. Na época eu estava estudando para concurso. Então... Buscando estabilidade. Família falando, vai buscando estabilidade. Exatamente. Então aquele meu perfil empreendedor, ele adormeceu. Ficou adormecido por um bom tempo. Eu pedi opiniões para as pessoas, o que é que eu faço? Estudo para quê? Faço o quê? Porque o empreendedor, na verdade, eu acho que ele é visto como um aventureiro, como o cara que não tem compromisso com nada. É engraçado, é julgado, né, dentro da sociedade. Então... Quando dá certo, as pessoas admiram. Aplaude, né? E eu passei isso na própria equipe, né? Porque antes eu era auxiliar de mecânico de helicóptero. Aí eu pedi demissão, saí, comecei a estudar para concurso, visando o padrão da sociedade. Então o sonho... A estabilidade. O sonho adormece ali. Sim. Então você para de ser você e começa a viver a partir do concurso, comecei a estudar e tudo. Veio a pandemia, aí eu não tinha mais como estudar porque os concursos foram cancelados. Eu ia viajar para... Estar estudando, ia viajar para Brasília, fazer um concurso, cancelado, e disse... E agora? Não tenho concurso, não posso ficar parado. Aí comecei a pesquisar como ganhar dinheiro. E assim, eu sempre tô na rua analisando o que é que pode ter aqui. O que é que o público daqui precisa. E fico analisando. Você fazendo análise de mercado. É o meu trabalho. Meu cérebro funciona assim. Aqui podia ter isso. E é engraçado que sempre acontece. Aqui podia ter isso, uma semana depois, ou às vezes no outro dia... Tem algo ali instalado com aquele segmento. Essa é a definição do empreendedor, né? Alguém que ganha dinheiro para resolver os problemas, né? Ou resolver as dores das outras pessoas. E foi nisso aí que eu senti a dor de quê? De que no Lava Jato, a expressão Lava Jato, a pessoa vem, entra, faz a lavagem do carro de qualquer jeito, às vezes usa um sabão em pó, um detergente, não tem um produto específico. E existe isso. Sim. Então, eu disse, caramba, é um patrimônio, muitas vezes o maior patrimônio da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não tem uma casa, mas tem um carro. Sim. Então, o bem mais precioso é o carro. Então, não pode ter um descuidado com esse patrimônio. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar, comecei a procurar. E começar sozinho era muito mais difícil. É muito mais difícil. Não entendeu? É muito mais difícil. Aí eu fui, busquei, pesquisei, vi várias franquias para poder estar entrando, conversei com várias, tirei várias dúvidas, mas não tinha um certo sentido em algumas situações, um investimento tão alto para pouco suporte, para muito
tipo, eles não passavam as informações por completo. Sim. Ficam omitindo informações. E como é que você vai investir um valor alto sem ter informações? Fica meio complicado. Se você quer vender algo, acho que você precisa ser bastante transparente para poder se sentir confiante e entrar no negócio Sim, e fazer o sim. negócio acontecer. Então foi dessa forma que eu escolhi a equipe, por ter um investimento menor, atender o que eu acreditava que iria atender, que era o público que não tinha tempo para poder lavar o carro, cuidar do carro, e além do que, não precisaria ter um alto investimento de ponto, de aluguel, de funcionário. Eu mesmo podia botar minha malinha no carro E atender e delivery. atender delivery. Você falou Então, que isso, legal, cara. desculpa, começou na pandemia, certo? Foi na Então, pandemia. tem quanto tempo que você já tá... Tem 3 anos, vou 4º ano Pô, agora. bacana. E como é que tá o retorno do seu investimento em relação ao negócio e o seu público? Tem crescido? Como é que... Graças a Deus o público, assim, foi difícil, muito difícil no começo, porque nem todo mundo... porque a lavagem é seco, né? Uhum. Isso arranha o carro, isso prejudica o carro. Aí a gente explica todo o processo, todos os produtos sustentáveis, biodegradáveis. Então tudo isso a gente ia conversando com o cliente. Então a gente conseguiu, com o trabalho do Instagram e tudo, por ser mais delivery, a gente conseguiu atender várias pessoas. Como a gente fica, eu moro hoje em Lauro, então vinha para Salvador, botava mochila no carro, vinha para aqui para Patamares. Então muita gente foi atendendo o meu serviço, né? Porque quem executava era eu, não era ninguém. Eu mesmo que executava o serviço. A informação, que a gente estava até debatendo antes, o que a informação ela traz como benefício para qualquer produto, qualquer setor. Né? Eu estou vendo o Victor falar e estou lembrando de quando eu ouvi lá atrás o termo lavagem ecológica. É uma ecolavagem. Então, para mim, o que você está falando foi um pensamento meu, uma crença limitante que eu tinha, dizer, pô, eu não vou botar meu carro aí, vai arranhar, meu carro tá com poeira, tá com terra, eu vou botar ali, vai arranhar meu carro. Muita gente E, pensa cara, a assim. primeira vez que eu lavei essa lavagem ecológica, meu carro saiu num brilho que há muito tempo que eu não via. E hoje, com a informação que hoje está muito mais difundida, as pessoas já estão se acostumando com o serviço, hoje o termo lava-jato já é pejorativo no mundo automotivo. Sim. Então você ter hoje uma estética automotiva como a Keep e você chamar a Keep de lava-jato é pejorativo. Exato. Porque a gente sabe hoje como o mercado automotivo ele traz, né, vários nichos de trabalho, de empreendedorismo, de negócios. E o lava-jato hoje, infelizmente, é algo que já está obsoleto. Exato. E que muitas vezes usa até alguns produtos mais agressivos, né? Que acabam ecologicamente não é danificando mais. não só o ambiente, como também o carro. Você acha que está sendo bem cuidado ali, que lava de uma forma mais rápida e você se libera mais rápido. Mas realmente, se você quer cuidar do carro com zelo, a estética automotiva é muito superior pelo cuidado, pelos produtos que usa, certo? Isso, Victor? correto. É muito comum as pessoas, eu até passei isso com a cliente e a amiga cliente, né? Ela me ligou, Victor, meu carro tá com teto, botei no lava-jato e meu teto queimou todo. Caramba. Eu disse, você botou no lava-jato, mas será que eles não aplicaram querosene no carro, diesel e tal? Tirar alguma mancha, né? De repente. Aí ela, eu não sei, mas o teto começou a craquelar todo. Aí ela foi, eu disse, volte lá, fale. Porque assim, se ficou exposto, fez a aplicação, ficou exposto ao sol, fato que vai danificar. Na sombra, vai ser algo a longo prazo. Sim. Mas se deixou exposto de imediato, não removeu, vai sim causar um grande Vai dano e é prejudicar. irreversível. É só repintura mesmo. Tanto é que a gente faz o serviço lá de pintura e fizemos o serviço dela de pintura, foi feito o serviço de pintura e ela teve um custo muito maior do que a só colocar lavagem. o carro para lavar. A chamada... E a desvalorização do carro. Perfeito. Pois é. Perfeito. A gente vê qualquer tipo de serviço mal feito no carro, pintura, chaparia, estética, automaticamente a gente que trabalha no mercado automotivo, a gente sabe que aquilo ali é um ponto Foi de feito, desvalorização. Foi feito alguma coisa. O E o produto Elton- precisa ser desvalorizado. E eu vou pegar. Não adianta fingir que não tem não, porque eu vou Não passa pegar. nada. Eu Uma vez vou pegar. Se fez, eu vou pegar. Eu tava numa concessionária com o Elton, ele olhou, tá vendo ali? Tá vendo o quê? Ali, ó, aquela porta daquele carro, o que é que tem ali? Você não tá vendo não? Eu falei, não, ele, rapaz, toda reparada. Eu falei, não é possível. Eu pego.
pátio de concessionária para seminovos é absurdo. Não, o João, uma vez, eu dei tanta risada, ele mandou um áudio pra mim, que ele tava lá no escritório, na janela dele, dá de fundo pra uma concessionária. É verdade. Não vamos citar. Exato. E aí tava pro fundo da concessionária. E ali no vão da Magalhães Neto, até eu comentei com você sobre a concessionária, e tem um desembarque dos carros 0 km da Cegonha. Quando estavam desembarcando o carro da Cegonha, ele pegou a lateral do carro 0 km na Cegonha. E aí o João comentou comigo, depois de me acompanhar, tá sempre minha amizade junto comigo, ele falou: Elton, você acha que eles vão pegar esse carro, vão enviar de volta para a fábrica para faturar outro carro, montar e mandar zero? Não vão. Esqueça. O carro vai voltar para dentro da concessionária, eles vão reparar o carro e vão entregar o carro para o cliente daquela forma. Tem algum problema comprar esse carro? Não tem problema algum. Não. Está reparado, tá tudo tranquilo. A questão é pagar o mesmo preço que você paga em um que está perfeito, que não teve nenhum problema. Então, esse é um ponto da consultoria, né? Às vezes você não está condenando um carro, mas não é justo que você pague o mesmo. Trazendo a clareza pro Elton, não olha meu carro não, tá? Não ficar triste. Eu já tive alguns casos do cliente comprar o carro 0 km ou seminovo e tá todo feliz. E aí alguém chegar para ele e falar: cara, tem alguma coisa ali. E aí ele me contratar, ou um amigo meu que tá comigo num bate-papo, como a gente tá aqui, bora ali fora olhar meu carro. E eu descobri que o carro é batido. Eu descobri que o carro foi comprado e aí o cara naquele momento o coração parece que racha no meio. Mas assim, o brilho vai embora. O brilho vai embora. Você tá impecável, não baixou o olho ali. Quando eu for vender, eu faço as análises, não se preocupe não. Boa. Mas aproveitando... Ô João, perdão, fale. Desculpa, eu ia falar que um carro quando vai ser vendido, ele é todo preparado para tal. E aí, já que o Vitor tá aqui, eu queria perguntar se você faz esse tipo de serviço e o que é que consta nesse serviço. Por exemplo, o Elton vai, de repente, fazer a intermediação de uma venda de um veículo. Leva para você preparar esse veículo para venda. O que é que você faz de cara assim, no carro? De imediato, eu recomendo fazer a higienização do carro. Porque assim, é que nem a gente usa roupa. A gente usa a mesma roupa sem lavar por anos. Sim. É o tecido, o banco é o tecido. Aí você vai usar essa mesma camisa aqui por 3 anos. Eu vou passar essa camisa para você vai querer usar? Não. Então, porque no carro a gente paga um valor que não é barato pelo carro e uma coisa mínima que é a nossa saúde, a gente não quer fazer investimento. Por mais que você seja uma pessoa assídua e tudo, mas infelizmente é uma outra pessoa que você possivelmente nunca viu na vida. Não sabe quais são seus hábitos, seus costumes, não sabe o que você utiliza ali, o que fez o que aconteceu no carro. Então, a premissa básica para mim, comprou o carro, tem que ser feita a higienização. Aí vem a parte gourmetizada, né? Que tem a parte de vitrificação de pintura, para dar proteção, tem a parte de limpeza de motor, que até auxilia ao Elton ali fazer a análise direitinho, de vazamentos de óleo, ver se tem, até verificar se a peça ali, a data de fabricação, condiz com a fabricação do carro. Exato. Então todos esses detalhes auxiliam em uma venda mais concreta, mais segura, né? Mais segura. E até assim, como cliente daqui, como cliente de Victor, eu posso relatar até de um cliente meu que eu tive, de um Etios, você vai lembrar desse Etios. Ele chegou pra gente usado, todo sujo, e eu precisava vender esse carro, e eu levei pra Victor, e ele de forma consultiva. A minha intenção era fazer o que eu já tinha na mente, que era higienizar o carro e botar o carro à venda. E ele muito consultivamente falou: Elton, olha, dá para fazer a higienização sim, vai ficar bom e tal, mas a gente pode fazer essa correção aqui de pintura, tá? Vamos botar aqui o Vitor, mas o meu orçamento tá curto, não posso... Calma, vamos fazer isso aqui, porque vai te ajudar na valorização do carro, você vai conseguir um preço melhor. E foi o que aconteceu. Exato. De forma consultiva, ele me atendeu dentro do que eu já esperava, que era a higienização e é o que eu já desejava, eu estava disposto a pagar, e ele veio de forma consultiva, me mostrou o portfólio dos serviços que ele tinha, dizia: eu posso fazer isso aqui, você vai investir um pouco a mais, porém você vai ter um retorno financeiro na venda do carro e vai facilitar, tornar a venda, o fluxo de venda muito melhor. E do mesmo jeito que o brasileiro é apaixonado por carro e compra muitas vezes na emoção, ele por emoção pode perder um bom negócio por uma pequena falta de cuidado, um detalhe, coisa que se o proprietário anterior tivesse um mínimo de cuidado de ajustar, né, reparar antes de passar, ele poderia fazer um negócio muito melhor. Então é fundamental essa preparação, né, entregar o carro para o próximo dono no melhor estado possível. Isso. Tem até um relato de um cliente que ele foi lá com o carro, ele queria assim fazer toda a pintura do veículo, fazer todos os processos de higienização, limpeza de motor, todos os reparos. Eu disse: vamos analisar, porque eu sou bem sincero, não adianta você fazer todo esse investimento no seu carro
e você não ter esse retorno. O carro tinha alguns reparos de pintura para ser feito, mas nada tão agravante. Com polimento iria amenizar bastante. Então a gente faz o polimento do carro, o seu carro vai ganhar vida, vai ganhar um brilho, fazer uma higienização, fez tudo. Antes e depois é surpreendente. Até ele, quando ele viu o carro, ele não reconheceu. Às vezes o cliente que quer vender o carro, depois de um desiste. tratamento disso, fala, não, agora eu vou ficar. O meu cliente falou, quando ele viu o Edson brilhando no Agora sol, eu não. ele, velho, eu tô pensando melhor em botar esse carro à venda, não, vou guardar esse carro. É isso. Então, às acontece vezes muito isso. falta um pouco de cuidado do dono, né? Perfeito. O Gordon do uma dia a vez dia. falou, né, num exemplo que não foi desse proprietário, mas falou assim, poxa, esse carro tá precisando de um dono. Porque muitas vezes Com as pessoas não zelo. cuidam. E assim, não basta, é o que eu falo pra todo mundo, não basta a gente só cuidar na hora da venda. É nosso patrimônio, a gente tem que fazer regular. Pô, o motor tá sujo, vamos fazer a limpeza. Pô, vou ficar com o carro, você comprou o carro agora. Vou, no mínimo, acredito Já que tava pegando ali, né? Captando já vendo o possível uns cliente. 2 anos com o carro, acredito eu que uns 2 anos com o carro. Pô, bora fazer uma vitrificação. Não sei qual é o carro, se for O o que é a carro. vitrificação? É a proteção da parte do verniz sem que haja tanta agressão no momento de lavagem, contra a legal. chuva, contra o próprio sol. Porque o sol, querendo ou não, com raio UV, proporciona a queimadura da superfície, né? Vitor, a gente tem ali as camadas, só para entender. A questão da vitrificação. A gente tem a chapa de metal, Isso, a chapa, o primer, tem o primer, tem a tinta, a tinta, o verniz, e aí por cima do verniz vem a proteção. a vitrificação. A vitrificação. É a mesma coisa de PPF? Não. Não, o PPF é um plástico Tá, de alta performance, onde ele vai cobrir a aplicação como se fosse um insufilme, tá. mas Só que transparente. Isso, sendo que transparente. Uma pra poder- nanotecnologia maravilhosa. É, né? Até é surpreendente, a tecnologia. Mas o valor também, o investimento É isso. Então a bem... Isso vitrificação não impacta no valor final do carro. Impacta. Na venda. Impacta. Mas positivamente ou negativamente? Positivamente. Muito positivamente. Porque o carro que tem PPF e uma vitrificação, claro que a gente está dizendo aqui produtos que tem uma discrepância de preço grande. Muito grande. A gente tem produto que tem uma discrepância de durabilidade também diferente. E de público. Geralmente em PPF você vai para carro premium. Exato. Deixa eu até dar um depoimento. Quando eu comprei o Nivus, e aí eu falei com o Elton, pô, Elton, eu quero cuidar muito bem desse carro e eu tô pensando em fazer uma vitrificação de cara. O que é que você acha? Ele, rapaz, se puder, faça. E se puder ou quiser investir mais, coloque o PPF. Isso. E aí eu fui procurar saber. Geralmente o que é que você faz, né? Quando o carro tá novinho, não tem problema que a pintura já tá descontaminada, tá tudo direitinho, mas quando não tá, Vitor, se eu estiver falando besteira, me corrija, mas a primeira parte é fazer um polimento técnico, né? Isso. Descontaminar a pintura, enfim. E aí depois você pode botar uma cera que deve durar ali de 6 meses a 1 ano, uma proteção. Esse é para quem tá com um orçamento mais curto ou não quer gastar tanto. Quer colocar mais um dinheirinho? Vai para vitrificação, que é basicamente colocar uma camada de um líquido que se torna um vidro, né? Ali Isso, com é a cura. a sílica, né? Exato. Ela funde com verniz ali e dá um E aí preço maior. protege de fezes de passarinho, de sol, de enfim, Micro-arranhões. micro-arranhões. E é impressionante como é hidrorrepelente, porque assim, bate a água, bate a sujeira, não gruda. Ela escorre. Bate e escorre. Se assim. você pegar um secador, você lavou o carro e molhou, passou um secador, você consegue secar seu carro com um secador. E E ele fica sai um brilho. limpo. Eu nunca É tinha ouvido impressionante. falar disso, cara. Vitrificação. Muito bom. Exato. muito bom. E aí, o nível mais alto já é o PPF, que é justamente isso, é uma película que você coloca, mas assim, por exemplo, para meu carro, eu tava orçando vitrificação, tava na faixa ali de 1.800, 2.000, a depender do lugar que você iria. O PPF era 11 para colocar no carro todo. Caramba. É tão caro que assim, as pessoas perguntam, você quer colocar onde? No capô? Na porta? Sabe? Colocam em Geralmente pontos as pessoas colocam estratégicos. no capô, no para-choque e Nos nos paralamas. Exato. Geralmente é isso. Então, assim, é caríssimo. Quem tem carros premium aí de mais de 250, 300 mil, aí sim, aplica no carro todo, tem que tomar cuidado e em relação ao aí custo. Aí Exato. entra no mérito do investimento, né? Exato. Você vai colocar Proporcionalmente. Exato. Percentualmente falando, Pergunta é que baixo. eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui. Dentro do seu nicho, que é a estética automotiva e dos serviços que você oferece. O cliente, quando chega lá, eu lembro que você comigo fez, mas porque foi por uma questão de praxe. Mas chega lá um cliente premium, que você sabe que é um cara que é consumidor desses produtos de estética automotiva. Você apenas o ouve, que você já está demonstrando que é um consultor aqui, você o ouve e entrega aquilo que ele quer, ou você também apresenta outros produtos e tenta ali, digamos, convencê-lo de crenças limitantes para ele ali, que ele não acredita, eu não gosto de produto tal, já ouvi falar mal disso aqui, eu não atendo, ou você tenta ali contornar e vender algo a mais para ele? Eu sempre tento ouvir de praxe, a gente sempre escuta qual é a necessidade do cliente, porque
é necessário a gente saber qual é a real necessidade para poder a gente começar a compreender e o cliente se sentir mais à vontade. Porque não adianta já querer oferecer produto ou qualquer tipo de serviço. E depois faço as análises do carro dele, depois do que ele falou, já vou ter aquela análise daquela situação e vou buscar qualquer outro tipo de alternativa para oferecer para ele. E sempre, mesmo que haja contestação dele, que ele repudie ou tal, eu tento aos poucos ir implantando. Não gosto de ser de forma agressiva. Empurrômetro. Não gosto desse tratamento. E a partir do momento que eu senti que o cliente está incomodado, eu já paro, deixo ele bem à vontade. E em outra oportunidade, a gente pode voltar ao assunto, mas naquele momento ele não deu liberdade, eu já acesso a conversa. Entendeu? Entendi. Não fico. Tento uma vez, tal, descontraio, brinco. Tentou a segunda, ele bloqueou, eu não. Porque Insiste. começa a ficar incômodo, né? Fica chato. Eu acho que é assim. Bom, eu tenho uma pergunta. Você falou há um tempo atrás sobre, poxa, tem muito tempo que esse cara não limpa o motor. E não sei. É uma dúvida que eu particularmente tenho. Eu sou inseguro de colocar o meu carro para fazer uma lavagem de motor, porque tem muitos sensores, tem muita coisa ali que você não pode mexer. Algumas pessoas já falam, não, eu faço isso com frequência, é tranquilo. Mas eu fico inseguro. Eu prefiro pegar uma flanelinha, passar ali na manha, para não correr o risco de desajustar nada. Qual é a sua opinião sobre isso? Você faz muito esse serviço? A gente faz. É um dos serviços que a gente mais faz, na verdade. É Limpeza limpeza de motor. Porque nem todo mundo faz. E se você procurar, a grande maioria também não assume o risco. E a gente faz sim, mas com todo o cuidado do mundo. Até porque, como você já citou, são sensores que tem ali, são módulos que tem. Então tudo é muito caro do carro. Então se a gente não tiver o cuidado de isolar, se você botar uma pressão muito grande em algo no plástico, porque ali a grande maioria é plástico. Estourar um conector, algo assim. Então resseca. Por mais de forma involuntária, possa ser que ocorra o dano. Porque é plástico, então pode ser que esteja ressecado. Então, o máximo de cuidado possível a gente faz sim e com total confiança e garantia do nosso serviço. Ô Vitor, a sua equipe hoje, para um processo, vamos lá, contratei seu serviço, quero fazer uma limpeza do carro mais complexa e uma limpeza de motor também. Como é o operacional da equipe? Quantas pessoas vão ao meu domicílio? Como é que funciona o fluxo geralmente? Hoje eu tenho eu e mais dois. Tá, só vocês dois. Isso, eu e mais dois. Já tive uma equipe maior, mas como o cuidado, como falou, o cuidado é necessário, a atenção é necessária. Não adianta a gente ter uma equipe grande para poder fazer o negócio acontecer ali, o processo, acelerar o processo de forma negligente, né? Sim. Então, o Pular objetivo é etapas. Então eu prefiro, tanto é que quando a gente finaliza o carro, eu tenho um cuidado de repassar o carro todo, marco para o cliente entregar no outro dia, para que eu tenha, caber o expediente, tenha a mente fresca para que no outro dia avaliar o carro por completo e fazer a entrega. Para evitar Então o cliente ele ele geralmente deixa o carro com a gente. Você não vai mais ao domicílio. A gente faz o serviço a domicílio também, mas o serviço a domicílio que a gente faz, a gente trata geralmente da lavagem, que é a lavagem ecológica. E quando tem um serviço mais específico, com um polimento, uma higienização, uma limpeza de motor, eu sugiro que leve para a nossa loja. Tá. Mas se for necessário, se o cliente tiver espaço onde possa acomodar as nossas máquinas, tudo, a gente vai até o cliente. Porque a grande maioria hoje é prédio, né? Uhum. E prédio não permite lavar carro na garagem. Não permite lavar carro na garagem. Então foi uma grande dificuldade também que a gente passou. Eu passei por conta disso aí. Então hoje você e mais dois. Isso. Você ainda toca a parte manual e operacional do negócio? Ainda você sim, faz lavagem? Ainda faço. Todo carro passa por você lá. Todo carro passa por mim. Você acha que isso é essencial? Ou é porque você não quer ter mais essa mão de obra também? Não, acho. No momento está sendo essencial. Já tem uma pessoa de confiança comigo, onde já está aprendendo bastante, já sabe muito. Mas mesmo assim ainda tem o costume de estar repassando o carro para poder É o crivo do dono, né? É porque assim, eu aprendi isso com o cliente, né? Nem o dono em si. A gente tem que ter mais a parte de priorizar o acabamento do que propriamente o serviço. Sim. O serviço pode ser executado de forma mais fácil, mas o acabamento, o acompanhamento final é que faz a diferença. O cliente mesmo, só mudando aqui um pouco, ele trabalha com produção de saco de linhagem. Vitor, tinha 30 pessoas produzindo
e uma conferindo. Tinha um só conferente. Eu perdi mais de 1 milhão por conta de uma falha de conferência. Então hoje eu tenho 5 conferentes e reduzi minha equipe de produção. Eu gasto mais com conferentes do que propriamente com minha produção. Senão afeta a experiência do cliente na ponta, né? Então, Entendeu? Então esse cuidado é fundamental. Vitor, já deu para perceber de você uma certa maturidade em relação ao negócio que você está tendo. Você já tinha me relatado que tem quase 4 anos com o seu negócio. Começou em reflexo de seu pai, né, seu avô também, em relação do que você trabalhava. Pensou no que ia fazer, como você mesmo falou, que sempre está fazendo análise de mercado, no que você pode estar fazendo investimento, no que você pode estar melhorando, gerando como capital para você, retorno financeiro. E você optou pela Keep, né, para estar atuando, trabalhando com a Keep. Dentro do que você trouxe durante esses anos todos, aí eu estendo a pergunta para o João Vitor também. Você relatou que pensou nas franquias, estudou as franquias, pediu feedback dessas franquias, algumas você teve, tenho certeza que você teve, algumas outras, a grande maioria, como você relatou, dá para sentir em você a frustração, então na grande maioria você não teve esse retorno, né, de assim, você poderia até ter fechado com alguém, mas pela falta de retorno você não fechou. Isso. Primeiro aí eu faço a primeira pergunta para você. Se você tivesse esse suporte maior, como você mesmo relatou, não tive as informações necessárias, você teria investido o dinheiro que você tinha na época nessa franquia maior e não em uma maleta, como você falou da Keep? E aí eu faço a pergunta para o João Vitor, em paralelo à resposta dele. Em que momento a pessoa que está buscando ali fazer esse investimento, sair muitas vezes da CLT, ou mudar, fazer uma transição de carreira, a franquia pode ser um melhor negócio para ela? Porque a gente vê muito assim, começar do zero. Eu vou dar um exemplo, a minha função, para não ser muito prolixo, não sair muito do assunto. A consultoria automotiva, eu faço também a avaliação de laudo cautelar. Então eu poderia muito bem montar uma empresa de laudo cautelar ou comprar uma franquia de laudo cautelar. Sim. Mas eu prefiro continuar na minha área porque ela é muito mais abrangente e eu tenho maior contato e uma maior liberdade para trabalhar. Tá? Então entra nesses 2 pontos. Você teria fechado com uma empresa que teria te dado um suporte melhor, informações melhores, e teria investido o seu capital em uma empresa realmente com marca, com suporte, e não na maleta? E qual seria esse momento ideal que o empreendedor poderia fazer esse investimento? Acredito que sim, porque assim, o marketing apresentado pelas redes sociais que eu tive, o material apresentado era muito cativante, e tinha várias redes, tem várias redes em todo o Brasil. Então acredito que se tivesse explanado de forma mais esclarecedora, tudo direitinho, com certeza, eu tenho quase certeza, não posso garantir, mas eu tenho quase certeza que iria optar pela franquia. Então você acreditar que o negócio iria acontecer. Entendeu? Então você naquele momento não se tornou um cliente de uma franquia porque não foi vendido a você uma franquia. Não foi vendida a franquia. Aí comecei a procurar outras opções e fui conhecendo. Aí começou a despertar a curiosidade. Vi a Keep e aí comecei a estudar. Posso começar sozinho. Estudei essa possibilidade também de criar uma marca, de fazer tudo do começo. Mas vi no meio termo que entre uma franquia, entre ser um licenciado e começar do zero, o meio termo, onde eu não teria esse custo tão alto com investimento de franquia e nem com um ponto que deveria ter, um ponto alugado ou próprio, eu teria que fazer esse investimento por uma maleta, sim, onde eu teria essa facilidade de ir até o cliente. Eu acho que esse foi o ponto crucial para mim, a maleta, por não ter um investimento tão alto e ter a bagagem de estrutura de marketing, de planilha, tudo isso que a equipe fornece. Entendi. Entendeu? Perfeito. Primeiro eu queria parabenizar o Vitor porque você sente o entusiasmo dele ao falar do negócio, né? Sim. Eu acho que, ainda bem que você não foi para a área pública, não desmerecendo quem é funcionário público, mas um vereador ótimo. Seria um desperdício, né? Eu acho que empreendedorismo é vocação mesmo, como você falou em outras palavras. Isso está muito condizente com o que você perguntou, sobre qual o momento ideal para se investir em um negócio físico, né? Talvez sair da aplicação financeira, talvez sair de um negócio CLT, enfim. Cara, eu acho que uma grande dificuldade do brasileiro é que o brasileiro e o Brasil, apesar de ter esse estigma negativo do empreendedor no início, né? O Brasil tem muitos empreendedores, tem muitos profissionais liberais, autônomos, enfim, que não deixam de ser empreendedores, né?
mas muitos deles vão pela necessidade e não pela oportunidade. Então a necessidade de um desemprego, uma necessidade financeira mesmo de naquele Aquela momento. questão do não romantizem o empreendedorismo, né? Às Exato. vezes ele é forçado, não é a vontade. Perfeito. Na maioria das vezes ele é forçado. Uhum. Ele não é romantizado, ele não é uma questão estratégica de oportunidade. Pelo que você pontuou, você fez muita pesquisa, você chegou a uma necessidade, preencheu uma lacuna e viu como viabilizar. Então acho que esse é o primeiro grande ponto, né? Saber o que você quer fazer de alguma forma e estudar sobre esse negócio, né? Perfeito. Sobre a questão de franquia ou não, uma grande dificuldade das novas empresas, eu tenho ideia fantástica no segmento automotivo, tá? Só que para você constituir uma empresa, você tem algumas etapas que você deve construir ao longo do tempo. Então, quando você compra uma franquia, você já tem processos bem definidos, você já tem números bem estabelecidos, você tem expectativa de retorno, de risco e do que você precisa para ter um certo nível de sucesso. Eu acho que para alguns perfis funciona muito, tá? Principalmente quem não quer estar tão à frente do negócio, então quer ter só uma diversificação de renda mesmo, patrimonial, tá? Para outros, nem tanto. Para um cara como o Vitor, por exemplo, eu já estava falando aqui, velho, eu acho que você deve ter o seu próprio modelo de franquia. Você não deve ter uma franquia, você deve ser um franqueador. Eu tô nesse projeto aí. Exato. Então a gente consegue sentir isso. Uhum. E aí estudar a questão do perfil, né? Tem muito isso da individualidade de cada um para lidar com certas oportunidades e possibilidades. O João me trouxe para falar sobre tese de investimento. Eu acabo meio que sendo advogado do diabo dos amigos quando quando traz um investimento, traz um negócio, enfim. Eu falei que ele sempre se posiciona, né? Exato. Porque eu sou criterioso com isso. Eu já participei de empresa familiar que quebrou. Então eu vi na prática o pior dos cenários possíveis, quebrando a pandemia, inclusive. Eu vi o que foi feito de certo, de errado, enfim. E hoje eu acabo sendo um pouco mais chato. Se um dia você me perguntar o que eu acho de risco do seu negócio, eu vou trazer uma lista. Mas de oportunidade eu vou trazer uma lista dobrada. Sim. Então, eu acho que isso é um dever também. Estudar a fundo o que a gente está se comprometendo a fazer, né? E a grande maioria não faz. Né? Não faz nem o dever de casa. Nem o dever de casa. Às vezes é aquela coisa do vamos ver se dá certo. Isso é Exato. perigosíssimo. Né? Perfeito. Você tem que ir pra dar certo. A gente tem que ter cuidado também para não deixar de agir, né? Eu vou criar um super business plan, um plano de negócios absurdo e não vai tirar do papel. Você tem que agir, velho. Isso que você fez de começar com pouco, com a maleta e de porta em porta, velho, isso aí é um case de sucesso. Era o que eu ia te perguntar, era justamente isso. Se a primeira estratégia que quem quer mergulhar nessa área de franquias deve fazer, o cara, como na área de investimentos, ele é aquele cara do perfil arrojado, ele arrisca, ele só quer ter o lucro dele, ele gosta dessa emoção. É o mais aconselhável ele começar com uma maleta, e começar ali montando os processos dele, aprendendo como o processo acontece, desenvolvendo a inteligência emocional dele, entendendo como é tratar com o público, porque existe em querer ser empreendedor e ter feeling para tratar com o público. São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Então, assim, vale mais a pena ele começar com uma maleta e ir desenvolvendo tudo isso, ou ele já tem um capital, sou arrojado, quero uma franquia maior, porque vai me dar um suporte jurídico, comercial, uma marca já forte, algo que já está circulando dentro daquele nicho. Se você hoje tivesse um cliente sentado com você, o que você hoje aconselharia em relação ao cenário hoje do nosso país? Que é para quem está lá ouvindo a gente quer fazer isso. Ok, aí vai entrar uma outra discussão, mas primeiro é avaliar cada caso um caso, né? O perfil, como você trouxe, alguém mais arrojado e com capital disponível, talvez vá por um outro caminho. Não era o caso dele, ele estava estudando para concurso, teve uma necessidade, pandemia, aquela loucura, então precisava da grana, mas ainda assim foi de forma estratégica e inteligente, a meu ver. E para uma pessoa que tem disponibilidade de capital e quer diversificar o seu patrimônio, né? Eu acho que o primeiro passo fundamental é você entender o momento econômico. E aí é onde eu entro também, o João entra na questão de aconselhar os nossos clientes sobre isso, né? Cara, você sair de um investimento mais conservador, que não deixa de ser no mercado financeiro aplicado, enfim, e para a economia real, um investimento físico mesmo, sim, você tem que ter uma série de cuidados, né? E talvez o prêmio de risco ao você sair de algo mais conservador para ir para um empreendimento desse não compensa em um determinado momento econômico. Então, para quem está buscando agora empreender, e isso eu faço muito com os meus clientes, né? Velho, você tem a aplicação mais conservadora do Brasil, entregando aí quase 1% ao mês garantido. Sim. Então,
Uma coisa que os clientes fazem muito, às vezes, né, em conversas, principalmente clientes novos que a gente vai conversar, é assim, mas, poxa, esse recurso no meu negócio rentabiliza mais. Só que ele tem que entender que às vezes a gente não quer concorrer com o negócio dele em rentabilidade. A gente quer dar um suporte, uma robustez para que ele mantenha o negócio dele em perfeito funcionamento. Perfeito. Inclusive, eu gostaria que todos os meus clientes fossem empreendedores e tivessem muito sucesso, porque ao final isso volta para a gente de alguma forma, né? Vai ter liquidez financeira. Só que as pessoas não param para fazer cálculo mesmo, entender, custo de oportunidade. Eu vou tirar de algo que está aplicado me rendendo isso e vou empreender? Ótimo, legal. Mas no mínimo você tem que ter um prêmio de risco, um retorno para esse empreendimento muito acima do que o que você tem no mercado hoje, tá? E você, para saber esse prêmio de risco, você tem que saber exatamente taxa interna de retorno, que as franquias já te dão isso preparado, o payback do investimento, o fluxo de caixa descontado com valor presente líquido, que são dados financeiros, meio que cartilha já de franquias, né? Pré-definidas, pré-estabelecidas para implantar. E aí talvez, para uma pessoa que tem mais um perfil arrojado, faça mais sentido, ok? Então, só respondendo, né, pincelei tudo para trazer. Sim. Eu acho que no caso dele, e aí o ouvinte ele tem que entender o momento da vida, né? No caso do Vitor, ele não tinha muita escolha, mas ainda assim ele viu uma oportunidade, uma possibilidade e começou com o que tinha, né? Sim. Com o que podia. Para quem tem escolha, isso dá bem para ir mais assertivamente. Perfeito. Exato. E Tiro pelo de sniper, né? Exato. Pelo que eu percebi aqui, Vitor, você começou, né, mais a domicílio e atualmente, até por conta de serviços mais complexos, mais demorados, você já tem o seu ponto físico. Essa escolha, né, essa mudança, posso chamar assim uma mudança de patamar, de você ter um espaço físico, uma loja onde os clientes podem ir, levar e deixar o carro lá até por um tempo, né, tem serviços que você não acaba no mesmo dia. Isso agregou certamente um custo para você no seu dia a dia, mas também permitiu com que você tivesse um ticket médio, digamos assim, que o cliente gastasse mais por serviço, gastasse mais em média por serviço para você. Isso compensou? Fez sentido? Já deu retorno? Como é que você vê esse custo fixo maior por conta do espaço físico em relação a uma receita maior por conta de um serviço de ticket médio maior? No início foi complicado, porque querendo ou não, eu não tinha esse custo fixo. Então, pra gente rodar esse valor, tinha que trabalhar um longo período para que gerasse uma receita para poder pagar aqueles custos. E esse custo eu não tinha antes. Então era só receita revestida em lucro. Então eu diminui o meu lucro, mas consegui uma robustez no negócio, uma referência no negócio. Eu acredito nisso. Foi feito mais investimento no negócio. E o cliente cria mais confiança, porque quando a gente não tem, é o que eu falo, a dificuldade do empreendedor. O cara vê como se fosse um necessitado. Desculpa, mas como é visto. Sim. Uma pessoa lavando o carro no meio do condomínio ou na sua residência, você é o pobre coitado. É essa a visão que, infelizmente, muita gente, ao passar, vai ter. Sim. Então, não pode ter ego, né? E não tem, então a gente passa a não ter credibilidade. E quando eu passei a ter um ponto, aí a visão muda totalmente. A questão do intangível que eu já comentei, né? Até quanto a ter o seu próprio carro, então nesse caso a ter o seu próprio negócio, o seu ponto. O ponto muda. O cliente vê com agora sim, eu posso deixar o carro na mão dele com tranquilidade. Tem cliente que chega com medo de deixar o carro. Assim, na época, ficava com medo de deixar. Vou deixar meu carro onde? Meu carro vai pra onde? Nunca me viu no Instagram, viu por indicação. Então, é complicado. Tem uma questão de conquista de confiança também, né? Porque, por um lado, é chato você já ser julgado ou pré-julgado dessa forma. Por outro, infelizmente, a gente está numa sociedade que tem muita gente que acaba usando aí de malandragem, né? Para poder se beneficiar, digamos assim. Então, realmente, hoje as pessoas já são mais desconfiadas por natureza, até para se protegerem, e aí você tem que ganhar a confiança daquelas pessoas, isso demanda algum tempo. É difícil. Aí já passou uma situação bem constrangedora com referente a isso, que o cliente tinha pensado que tinha deixado uma certa quantia lá no carro, aí ele me ligou de imediato, ele subiu, foi pro prédio, subiu, de imediato ele me ligou, não, eu deixei o valor aí, que não sei o que, tô descendo. Beleza. Ele veio, procurou tudo. Aí achou
Minto, o valor não estava lá. Não, tava aí que não sei o que. Aí voltou na casa dele, no apartamento, e o valor O tava lá. Então, assim... Ele se retratou, pediu desculpa? Não. Não. Essa parte aí não existiu, não. Só que o primeiro ponto é pensar que outra pessoa fez, né? Você busca exato. primeiro Essa achar um parte culpado, não- depois não você... aconteceu. E sempre nessa área, isso sempre acontece, É. tá? Eu já tive a oportunidade de ter um lava-jato na época, em 2012, de um posto, e isso aí era o que mais acontecia, e principalmente para ações de má-fé. Sim. Pessoas que já sabem que o item não está dentro do carro Nossa, e já aí é deixam e verdade, já hein? fazem para você poder ter esse prejuízo, para poder dar àquela pessoa ali. Isso acontece bastante. Que E o que absurdo. você fala em relação a essa questão do empreendedor, ele ser mal visto em alguns pontos, quando ele não tem um ponto fixo, né, quando ele não tem uma equipe, quando ele não tem uma marca forte por trás dele, isso é uma realidade de praticamente todos os empreendedores que começam do zero. Quando fala, quer ver uma coisa pior ainda? MEI. Sim. Quando você fala que você é MEI, MEI. você pergunta, você é o quê? Não, você é empresário? Não, sou empresário. Certo, mas empresário de quê? Tal ramo, certo, mas você é MEI? Não, eu sou MEI. Ah, É. você é MEI, É, já- tá. Já tem aquela questão de olhar Infelizmente. você assim como um preconceito. Então a gente sabe que no mercado já tem a questão do empreendedor coitado que já sofre bastante, já sofre por ser MEI e ainda tem esses percalços da profissão que vão ali puxando para baixo. Exato. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de crescimento agora. Sua empresa começa a fazer um sucesso enorme, você começa a ter uma demanda muito maior de clientes, só que você falou que todos passam por você, tem sua supervisão, sua equipe só tem mais dois. Como é que você faria para crescer hoje, para atender uma demanda muito maior, já que você ainda não parece estar pronto para delegar? Você falou que tem uma pessoa de confiança ali e tal, mas se você precisar ter um olhar mais gerencial no negócio e deixar o operacional, como é que você faria isso? Na verdade, tô passando... Essa aí, só desculpa te interromper, é uma pergunta válida, viu? Aham, Eu se fosse investidor hoje no seu negócio, eu falo, cara, tá aham. muito concentrado, velho. Isso. O negócio, Vitor e a equipe estão em igualdade aí. Exato. Tem que delegar um pouco mais e ter essa parte gerencial. Verdade. Concordo plenamente com vocês. Tanto é que nessas 2 últimas semanas eu peguei mais um ponto, certo? Que fica no centro de Lauro de Freitas, onde já funcionava como um lava-jato e bar. Então peguei esse ponto aí para poder trabalhar. E essas 2 semanas, Yuri, que é a pessoa de confiança que eu citei, ele está lá sendo o responsável por tratar com o cliente, entregar carro e sentindo a dificuldade e os lados positivos também de empreender. Então já está tendo essa experiência. E eu estou ficando mais cá no novo ponto, onde a gente pegou. Certo? Então eu acredito que ele sim tem um perfil, tem carisma, tem dedicação, tem tudo para que possa assumir o meu papel. Pô, bacana. E assim eu posso estar colocando outra pessoa para suprir o lugar dele. Entendeu? Bacana. Mas ao longo desse período, eu não gosto muito. Não, a vida veio me ensinando que não precisa dar passos longos, né? Largos para poder, não, contrata aqui, contrata esse aqui, contrata aqui e vai contratando. Eu acho que o crescimento ele tem que ser sustentável porque não e para adianta alguns serviços principalmente. isso. Não adianta pular, meter um pouco a mais, pular e deixar uma lacuna ali, uma falha no processo. Tropeçar, né? Aí- Tentar um crescimento grande demais e acabar atrapalhando o negócio na Essa prática. unidade de Lauro de Freitas, você vai também realizar os mesmos serviços que Os você já mesmos. faz hoje em Vilas. Quantos serviços hoje você tem em seu portfólio? Você tem mais, Hoje são, se a gente for listar item por item, dá mais de 70 itens. mais de 70 itens, mas os principais que a gente tem como de praxe. Lavagem a seco, interno. Limpeza de motor, limpeza de chassis, tem vitrificação dos faróis, cristalização do para-brisa, temos a aplicação de vitrificador, temos polimento técnico, temos enceramento profissional. Então, e dentro disso tem a revitalização dos plásticos. A gente pode fazer também só a limpeza dos tetos. Vitor, eu não quero fazer todo o serviço, quero só limpar meu teto. A gente faz só a limpeza do teto. Meu banco tá sujo, só do motorista. Não preciso limpar todos os bancos. Tira o banco, né? Isso, a gente remove aquele banco e faz limpeza específica. Como aconteceu recente, a cliente passou por um incidente onde veio a ter vômito e tal. E, infelizmente, foi num carpete do carona. A gente removeu apenas o carpete do carona e o banco do carona e fez um serviço bem específico. Não precisou fazer
a higienização completa do carro. Duas perguntas. A gente está entrando agora no verão. A gente estava até comentando com o João Vitor que ele é surfista. Tem determinados carros que, se você utilizar alguns produtos como bronzeador e outros, você vai acabar danificando couro, corino, o próprio alcântara, enfim. E também vem os períodos chuvosos. Dentro desses dois períodos, o primeiro, o verão. Dentro desses produtos, bronzeador, óleos, areia de abrasivos, praia, perfeito, enfim. salitre, Também. exato, que vai danificar o couro ali do carro, tá? Você consegue fazer essa proteção ou até mesmo corrigir o que aconteceu. E segundo ponto, que acontece muito na minha área, em alguns casos, carros de enchente, Lauro de Freitas, que a gente sabe que alaga bastante, e tem alguns carros que a seguradora ela não paga FIP, ela não reembolsa como perca total, que a gente chama de PT, não dá. Ela simplesmente, você vai pegar seu carro e você vai ter que fazer a higienização do seu carro, ou até mesmo você não tem seguro, passou por um alagamento e entrou água no carro. Dentro dentro da equipe Bahia hoje, você faz essa higienização completa em caso de alagamento. O cliente hoje está aqui, o nosso ouvinte está aqui, passou por enchente. Ou ele faz trilha, entrou com o carro no rio, inventou de passar e teve esse problema. Você consegue hoje fazer essa higienização completa, entregar ele o carro, não zero, mas muito melhor do que estava, ou até mesmo no verão. Depois do verão, o João Vitor chegou com níveis e agora, ponto, curti meu verão, pegue meu carro como está engordurado aí agora e deixe zero de novo. Consegue fazer? Conseguimos sim fazer tanto a limpeza da parte de couro, e a hidratação também do couro, que a concessionária está fazendo. A parte dos plásticos também, a chave de seta, tudo, volante, fica bastante engordurado. Aquele apoio de braço também do forro de porta. A gente consegue fazer todo o processo de recuperação, descontaminação, todo o processo de limpeza, tudo direitinho. Claro que há casos, exemplo da época do gel. Gel, em algumas situações, se tornava... álcool em gel, né? Isso, álcool em gel irreversível. Pegou, deixou um bom tempo, abrasivo ali, vai... corrói mesmo e acaba manchando. Não é aconselhável deixar no carro, não. Na época da pandemia foi... Então não é aconselhável limpar com álcool em gel? Não. Ok, não, beleza. Não mas... recomendo fazer isso porque acaba ressecando e manchando a peça. Certo, mas você então recupera tanto o carro vindo e do de verão... enchente, só voltou para enchente aqui, desculpa cortando, mas foi o meu primeiro desafio. Quando eu botei o ponto, chegou um carro de enchente para mim. Lauro de Freitas não tem jeito. Ali é... Os barcos, os carros são como os barcos. Eu passei, era um Corsa, lembro até hoje, um Corsa hatch. E o parafuso, você sabe que o parafuso dos bancos tem um torque, né? Sim. Aquele Perdeu lacre. o torque, já era. Aí você tenta, não consegue remover. Eu fui para um chapista, na época eu não trabalhava com os parafusos. para poder cortar o parafuso, para poder remover os bancos e aí tirar o banco, o feltro, tirar o carpete. Aí ele deixou o carro totalmente depenado. Passei uma semana com esse carro. Tava, pense porque subiu água até encheu mesmo. O banco tava horrível, era cheio de esgoto, então foi um desafio muito grande para mim. Então, de entrada foi essa porrada aí que eu recebi. O seguro cobre esse serviço? Não. Não? Não entra. Eles Porque você consideram assumiu o excesso, né? risco. Sim. Porque quando você entra numa rua que você sabe que o índice, por exemplo, Lauro de Freitas, choveu, você sabe que vai alagar. E se você não choveu e entrar naquela rua, você assumiu o risco de estar naquele lugar. Então a seguradora ela não cobre. Posso até ser corrigido por algum operador de seguro que possa falar. Mas na grande maioria dos casos, o seguro não cobre. Porque você assumiu. Tem uma poça de água, como eu expliquei. Eu estou fazendo trilha, tem um rio, tá todo mundo passando, eu vou passar atrás. Tem um troller, tem uma caminhonete, eu vou passar. Passou, entrou água, já era. O seguro não cobre. Aí só uma estética automotiva para poder dar esse suporte. Exato. Então, quando a gente fala de riscos, a gente fala de riscos. Eu lembro que você falou que lá no início fazia muita análise de mercado, olhava muito, perguntava, sabia onde tinha, onde poderia ser oportunidade ou não. Isso. Quando você iniciou esse processo, você chegou a pensar em riscos? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu aprendi com o João. O João Vitor vem falando muito bem em relação a isso aqui no mercado financeiro. O Daniel, né, que já é quase o nosso sócio aqui, também fala muito sobre riscos. Você chegou a pensar e avaliar os riscos ou você só pensou na sua necessidade naquele momento? Assim, não, eu preciso ir no negócio, o risco para mim é o menor. Avaliei sim o risco, porque como lá no ponto, já funcionava também como lava-jato. Então eu peguei esse ponto e o ponto estava quebrado. Normalmente atendia um carro por dia. Era um ponto queimado, como a gente costuma dizer. Exato, era um ponto queimado, totalmente queimado. E normalmente atendia o cliente por dia. E eu já tinha avaliado também outros pontos em Salamares, em outras regiões.
mas o valor de luva era bem superior que o... Valor de luva. Luva? O que é valor Luva de luva? é como você Ah, paga o ponto. ok. O cara sair do Do ponto. ponto, Tá. né? Entrega o ponto e continuar pagando o aluguel pro proprietário. Certo. Eu pago para ele sair. Aí analisei essa parte também, um ponto muito bom em Instalamares, mas o valor de luva muito maior e o aluguel também muito maior por um período de pandemia. Então, vou entrar para um negócio novo, com investimento alto. Aí disse, não, tem essa possibilidade aqui em Vilas, perto de casa, custo de deslocamento baixo. Fiz essa análise e posso trabalhar sozinho. Então, para mim foi muito mais confortável do que fazer essa análise. Na época, liguei até para a equipe também, para poder pedir um auxílio. Pensei também no centro de Lauro de Freitas, mas aluguéis absurdos, assim, para você iniciar um negócio. Então, um custo-benefício para mim ali atendeu e a vontade, né? A garra de fazer o negócio acontecer, acreditar no que eu estava fazendo. Ô, Vitor, e o risco do negócio em si? Pô, o cara tá deixando no carro dele é você. Você pode eventualmente cometer algum tipo de erro De falha. Isso. e não sei, impactar negativamente no bem, no patrimônio daquela pessoa. Como é que você se resguarda em relação a isso? Excelente pergunta. Existe algum Seguro. contrato prévio, seguro de responsabilidade civil? Se não tem, a gente faz, tá? Aham. Já fica aí Já ciente. já tive até essa análise também. Hoje nós temos câmeras, desde sempre tivemos, a gente teve câmera lá para poder resguardar isso, porque como a gente sabe, os clientes, tem muitos clientes de má fé, então com os 4 pontos, desde que pegue 360 graus do carro, entrou o carro, a gente não tira para nada, só liga pro cliente avisando que vai realizar a entrega do carro, se acontecer qualquer tipo. E o que é que eu não gosto de fazer? Antigamente, queria fazer o checklist, né? Mas qual o mal do checklist? O carro chega sujo. Você não consegue, tem coisas Você que não você não consegue pega. avaliar. Depois Está arranhado, está Exato, não danificado. tem como avaliar. Aí você faz o checklist todo bonitinho. Ó, assina aqui, por favor. Aí você tá dando o sinal, o aval que tem naquela nada. ali, naquela peça não tem nada. E aí Você tinha lavou, acabado em aparece. poeira, Não, pô. Isso aqui não tava não. Aí você já fica com a cabeça... Aí você não consegue trabalhar. Eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Aí eu parei de fazer checklist. O que é que eu faço? Quando eu vejo alguma avaria, eu tiro foto e deixo pra mim. Antes eu mandava pro cliente, eu deixo pra mim, deixo no meu... no meu celular. Agora, Até porque talvez ele nem saiba, né? Você não vai querer esse Exato. problema, né? Então existe sim esse risco, mas eu prefiro não explanar com o cliente essa situação. entendi. Agora é interessante quanto a objetos de valor especificamente, né? Você pergunta, você está deixando algum objeto de valor? É melhor retirar? Você orienta a retirar ou você registra que tá, e Eu tem aquele prefiro objeto? retirar. Eu prefiro que retire, ó. Se puder retirar essas coisas e tal. Nem sempre as pessoas, pela confiança que vai adquirindo, as pessoas acabam deixando. Mas tem clientes que já chegam, já começam, não, deixa eu tirar isso aqui do carro. Melhor, né? Eu até Já prefiro. faz direto. João, nessa questão de riscos, o cliente, ele como no negócio dele ou em qualquer outro negócio, até para quem está nos acompanhando, quem está acompanhando isso aqui pensando em montar um negócio, montar uma franquia, seja o que for, dentro do negócio dele, o que ele pode fazer para se proteger em relação a esses riscos? Bater um carro, ao produto que foi roubado do cliente, uma perda, algo. O que ele pode estar fazendo para se proteger? Até no deslocamento, quando a gente faz o delivery, ou o Deslocamento de leve leve trás, muitas vezes a gente vai até o cliente, pega o carro, traz, finalizou o serviço, devolve. Nesse percurso pode acontecer qualquer tipo Claro. de incidente. Claro que a gente, o maior até cuidado do mundo. Exato. Ou até no próprio ponto físico, você está ali realizando um serviço, quebra alguma coisa no painel, vai estar removendo exato. alguma coisa, quebrou. Como é que Isso. ficaria isso? Excelente pergunta, inclusive era o que eu ia contribuir, né? Você falou que está no projeto de expansão e tudo. Eu acho que é latente essa preocupação. Uma grande possibilidade que pode ser adotado, e aí tem que estudar cada caso um caso, se vai ser condizente com a sua realidade ou não, mas existe um tipo de seguro que é o seguro de responsabilidade, né? Então as empresas tomam os profissionais, os prestadores de serviços, para caso o serviço dele por alguma razão tenha um impacto negativo, tá? Erros acontecem, a gente tem que trabalhar com isso. Falha de processo. Principalmente quando você tem uma escala, então vai acontecer em algum momento, ok? Você esteja resguardado de alguma forma, tá? Não é barato, não é um seguro barato, impacta a margem de alguma forma do negócio, mas também não é nada absurdo. Eu acho que para um processo de expansão é considerável.
Eu acho que quando você busca o veículo do terceiro, da pessoa, tem um seguro próprio da pessoa que talvez cubra um eventual acidente, você pagaria a franquia, né? Isso. Então isso é um ponto de observação. Até um caso pessoal meu primeiro emprego, eu era comercial, isso aí há 12 anos atrás. Eu fui comercial numa empresa semelhante que fazia higienização de estofados. Higienização e impermeabilização. Pô, na época isso era extremamente novidade, né? Aquele sem impermeabilizar, jogar o líquido. O líquido não penetra. Exato. E aí o meu papel era vender isso, né? Já era comercial nessa linha. Eu fui fazer uma venda para uma loja big de Salvador, não vou citar nomes, mas é uma das maiores lojas de venda de imóveis aqui de Salvador. E fechei a venda e tal. Na época, a venda foi de um sofá que custava, há 12 anos, né? 12 não, quase 14 anos, 2010. De um sofá que custava 40 mil reais. 40 mil reais. Era um sofá 2 vezes essa sala aqui. Há 14 anos atrás, né? Imagine hoje. Corrigido pela inflação, maior que o meu patrimônio. Bateu em 100 fácil, né? 100 mil. Fácil. E aí, cara, fiz todo o processo da venda, enfim, eu só fechava, né? E aí mandava o rapaz que operacionalizava o serviço. E ele foi lá, fez tudo bonito, testou bem bonitinho e tal. O produto para impermeabilizar era uma mistura, né? Ele, ok. E o teste de praxe, sempre que você impermeabilizava, você fazia o teste com o líquido, né? Ele inventou, e o líquido era padrão, a gente já meio que orientava. Não, velho, use água. Ele pegou uma Coca-Cola. Nossa. Confiante. Ousado. Manchou. Manchou. Caramba. Bateu. E ele tentando esfregar. Piorou a situação mais ainda. Piorou. E aí? E aí a empresa teve que pagar. Mas naquela época era um modelo de franquia e um dos pré-requisitos para você estabelecer o contrato com a franquia era ter um seguro de responsabilidade civil. A empresa pagou uma franquia do seguro, tá? Até porque foi caro, né? Era acima do limite que eles tinham. Porra, um sofá de 40 pau, velho. É difícil você encontrar, Exato. né? Eles cobriam mais ou menos aí 10 mil reais. Então pagou uma franquia pelo excedente, mas ainda assim não onerou tanto o caixa da empresa. Né? Então eu acho que é uma possibilidade. Bacana. Vale a pena. Maravilha, pessoal. A gente está chegando no final do nosso horário. Eu tenho 2 perguntas, uma em relação à estética e a outra em relação a negócio. Tá? Bem rapidinho pra gente fechar. Quanto à estética, é uma curiosidade pessoal. Eu sou corredor nas horas vagas. Então, às vezes eu termino de correr ali meus 5, 10 quilômetros na orla. Tô completamente suado. Entro no carro, minhas mãos suadas no volante. Suor estraga, porque a gente falou várias coisas que estragam, danificam, né? Mas o volante, isso atrapalha? Eu deveria enxugar na flanelinha, arrumar um lugar para lavar, pegar água mineral, de repente lavar ali antes de pegar? Com o tempo estragaria meu volante ou é tranquilo? Estraga sim. Isso aí com certeza estraga, porque o suor, ele tem minerais, tem sal, né? É isso, tem minerais que vai ajudar no ressecamento da borracha. Então aquilo ali aos poucos vai corroendo e você pode até perceber, o seu carro que é novo, não vai sentir. Mas daqui a um ano de você mantendo essa prática aí, sem lavar as mãos, ele vai começar a desgastar e soltar a borrachinha dele. Entendi. O Elton, você que avalia muitos carros com mais anos aí, que tem mais tempo de fabricação, você pega muito volante deteriorado, será que é suor? Muito. Na grande maioria das vezes é o álcool em gel. Também, né? É, Efeito pandemia, né? Exato. Efeito Covid também. Os veículos que tem a partir de 2020, 2021 para cá, eles não têm esse desgaste. A grande maioria deles você não enxerga, mas se você for bem minucioso, você já começa a ver o início, como ele explicou, o início desse desgaste. Agora o que está de 2019 para trás certamente já tem. Então atenção atletas, né? Cuidado, enxuguem as mãos, lavem as mãos. Bota a garrafinha. Eu do surf eu tenho um bujãozinho de quando não tem chuveiro, né? Na praia eu levo um galãozinho de água pra pelo menos água doce, né? Vou molhar com água doce. Geralmente compro água mineral pra me hidratar depois, aí jogo ali rapidinho e tal, mas eu queria saber do suor, porque nem sempre, né, a gente consegue lavar ou secar. E a outra, quanto ao negócio, é aonde o Vitor quer chegar, né? Você começou do zero, já conquistou a confiança de muita gente, já tem um público, já está se estabelecendo muito bem no negócio, mas qual é seu sonho, digamos assim, aonde você quer chegar como um empreendedor nessa área do mercado automotivo? Então, como empreendedor do mercado, como eu falei aqui, eu estou com esse projeto de Deixa estudando. Abaixo. Estudando. E estudando a possibilidade de franquear assim, de estruturar um negócio bacana, porque eu vejo uma necessidade.
muito grande de cuidado com o carro, de atenção com o carro. E muita gente pensa que é só cuidar ali, passar uma flanelazinha, passar um detergente. Ah, não, é só passar uma aguinha aí no carro. E nem sempre é isso. Na maioria das vezes não é isso. Eu comentei com o Elton que com a alta dos preços dos carros, essa alta recente que a gente viu em 2020, 2021, as pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro para cuidar do carro, porque é um bem que se tornou muito mais caro. Sim. Então, proporcionalmente, aquele custo não é mais tão alto. Faz sentido para você manter ali parte do seu patrimônio que está no veículo, né, é mais valorizado, você gastar um pouco mais com cuidados. Isso. Maravilha, maravilha. A gente está chegando aí no final. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma coisa clara? A gente está chegando ali nos últimos... Agradecer a presença do Vitor, desejar sucesso, parabéns pela história que tem até aqui, sucesso daqui para frente. E é isso aí, jogue duro, obrigado pela participação. Valeu, galera. Deixa, Vitor, seus contatos, sua rede social da equipe, seu telefone, alguém querer entrar em contato com você. Pronto. O telefone é o 71994018178 e o Instagram é @KeepBahia e o Keep são 2 Is, então você quer acompanhar a gente, segue lá, beleza? E outra coisa que eu queria falar, esse novo projeto que eu estou iniciando juntamente com a minha mãe, Tá. certo? Para mim foi muito desafiador, porque eu tava medindo o medo, né? Porque Sim. o empreendedor tem que ter um certo medo. Mas aí começou a aparecer frases no Instagram motivacionais e tal. Aí o passo que você tem medo de dar pode ser aquele que pode mudar a sua vida. Então isso aí foi marcante. Eu tô pra vivendo mim. isso. Eu tô vivendo isso. Então o empreendedor é isso, né? A gente não pode ter o medo. O E medo tem a questão de inspiração, né? Quando você se torna um caso de sucesso, você inspira muita gente que tá ali com medo, não sabe se vai pra frente, mas você fala, pô, eu vou. Ele conseguiu, eu vou conseguir também. Então, de repente, o fato de você conseguir é muito além disso, né? É algo que motiva outras pessoas a chegarem lá também. Maravilha. João Vitor, muito obrigado também pela sua contribuição. Pessoal, obrigado mais uma vez. Sua história é bem legal, tá? É bem incentivadora. E espero que você tenha muito sucesso aí. Valeu, tá? obrigado. João, quem quiser entrar em contato com você em relação às assessorias, deixa a sua rede o social. @JVM Magalhães. Maravilha, maravilha. João, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Encerramos por aqui. Então, beleza, galera? Muito obrigado por hoje, tá? O que vocês precisarem de nós, estamos sempre à disposição de vocês. Quer entrar em contato, quer deixar qualquer mensagem, é só falar com a gente. Segue as nossas redes sociais. Valeu, abraço. Até.